Flamengo fecha com Zaniolo, destaque da Roma e Galatasaray, por 354 milhões de reais. O Flamengo está de olho em um reforço de peso para a temporada 2025. Nicolo Zaniolo, meio-campista de 26 anos que pertence ao Galatasaray, da Turquia, e já brilhou pela Roma e pela seleção italiana. A informação, inicialmente publicada por um portal turco, ganhou força com a confirmação de um jornalista próximo ao clube de Istambul, que revelou uma proposta concreta de um time sul-americano, com grandes chances de transferência. Zaniolo, conhecido pelo gol decisivo na final da Conference League de 2022, é visto como uma peça versátil para o elenco rubro-negro, que busca fortalecer seu meio-campo com jogadores de nível internacional. A negociação, ainda em fase inicial, pode marcar mais um capítulo na estratégia do Flamengo de atrair talentos do futebol europeu. O jogador, avaliado em cerca de 354 milhões de reais em 2019, tem passagens por clubes como Aston Villa e Fiorentina, além de uma trajetória consolidada na Itália. A movimentação reflete o momento ambicioso do clube carioca, que já acertou com outros nomes de peso, como Emerson Royal, Milan. A busca por Zaniolo surge em um contexto de reformulação tática do Flamengo, que deseja aliar juventude e experiência em seu plantel. O meia, que também atua como ponta, é conhecido por sua habilidade técnica, visão de jogo e capacidade de decisão em momentos cruciais, como demonstrou na final europeia pela Roma. A possível chegada do italiano seria um reforço de impacto para o clube, que disputa competições nacionais e internacionais, com metas elevadas. Para 2025, trajetória de Zaniolo. No futebol europeu, Nicolo Zaniolo despontou como uma das grandes promessas do futebol italiano no final da década de 2010, formado nas categorias de base da Internazionale de Milão. Ele ganhou projeção na Roma, onde atuou entre 2018 e 2023. Durante esse período, consolidou-se como um jogador dinâmico, capaz de atuar em diferentes posições no meio-campo e no ataque. Seu momento mais marcante foi o gol que garantiu o título da Conference League para a Roma, em 2022, contra o Feyenoord. Na vitória por 1-0, a conquista marcou a primeira taça europeia do clube em décadas. E Zaniolo foi peça central no esquema tático da equipe. Após deixar a Roma, Zaniolo foi negociado com o Galatasaray em 2023, mas não se firmou como titular absoluto. Em busca de mais minutos em campo, foi emprestado ao Aston Villa, onde disputou 39 jogos e marcou 3 gols na temporada 2023 a 2024. Posteriormente, teve passagens rápidas por Atalanta e Fiorentina, clubes italianos que buscavam recuperar seu melhor futebol. Apesar das oscilações, o jogador mantém um perfil atraente para clubes de ponta, especialmente por sua juventude e experiência em competições de alto nível. Interesse do Flamengo e estratégia de mercado. O interesse do Flamengo em Nicolo Zaniolo reforça a estratégia do clube de investir em jogadores com experiência em grandes ligas europeias. Também havia especial pressa na lateral direita, pois a venda de Wesley está em compasso de espera. O nome de Royal, que pertence ao Milan, surgiu na quarta, e a negociação guardou uma semelhança com a de Saul. O brasileiro estava quase acertado com outro time turco, o Besiktas, mas o Flamengo atravessou. Assim, pagará 9 milhões de euros, 58 milhões de reais, aos italianos, e o jogador deve chegar no fim de semana. Ontem, a bola da vez virou Samuel Linhau, outro nome do Atlético de Madrid, e o principal alvo para solucionar o problema na ponta esquerda. O jornalista italiano Marco Giordano, da rádio CRC, revelou que o atacante pode chegar em negociação de até 30 milhões de euros, cerca de 190 milhões de reais, o que seria a maior da história do futebol brasileiro. O Flamengo engatou no mercado mudando seus alvos e agora aproveita boas oportunidades para sanar suas urgências. Ao mesmo tempo, muitos nomes vêm surgindo na imprensa internacional. Enquanto Boto cessou as aparições, outros que entraram no radar foram os do atacante angolano Mbala Nzola, que pertence ao Lens França, e do meia italiano Nicolo Zaniolo, do Galatasaray Turquia, depois de acertar com o meio-campo espanhol Saul Higues.
do Atlético de Madrid, já apresentado. O time insiste em outro jogador para o setor. Jorge Carrascal é o nome, como se sabe, mas para desemperrar as negociações, uma operação triangular poderá ser fechada. Os rubro-negros deverão pagar ao Atlético Mineiro, que liberaria o Rubens para o Dinamo, e então o clube de Moscou cederia o colombiano. As cifras das vendas do atleticano e do jogador da equipe russa são próximas, em torno de 12 milhões de euros. Já Emerson Royal custará menos, cerca de 9 milhões de euros a serem pagos ao Malan, com 26 anos. O lateral direito é esperado para sábado no Rio de Janeiro, sendo a reposição para Wesley, a caminho da Roma por 25 milhões de euros, e até mais 5 milhões de euros de bônus. Para o ataque, como Rodrigo Matãos informou, o nome é Samuel Linão, ponta esquerda do Atlético de Madrid. As cifras comentadas na imprensa internacional girariam em torno de 25 milhões de euros. O blog apurou que a proposta do Flamengo não deve chegar a tanto, mas se o negócio for fechado, ele certamente será a mais cara contratação da janela e uma das maiores da história do clube. O departamento de futebol do Flamengo tem a expectativa de acertar ainda neste final de semana a compra de Jorge Carrascal, do Dinamo Moscou, da Rússia. A negociação, que se arrasta há 2 meses, entrou num momento decisivo e o desfecho pode acontecer a qualquer momento. Um verdadeiro efeito dominó foi proporcionado para a contratação. Carrascal sequer foi relacionado para defender sua equipe para o jogo deste sábado, diante do Rostov, pelo campeonato russo. Toda a demora está ligada ao interesse dos russos na contratação de Rubens, do Atlético Mineiro. A aquisição depende da verba que será depositada pelo rubro-negro. Essa foi a notícia de hoje na Nação Rubro-Negra.